Senhor Presidente do Congresso Regional da Madeira, Senhor Presidente da Comissão Política Regional de Santo, Dr. Alberto João Jardim, meu caro Miguel Albuquerque, o Presidente eleito, escolhido pelos militantes do PSD da Madeira, caros companheiros, comunicação social aqui presente, tenho um prazer muito grande em poder testemunhar, como Presidente da Comissão Política Nacional do PSD, este momento muito particular de renovação, tal como consta justamente da comunicação essencial deste Congresso. Julgo que aquilo que aqui já foi dito nos assegura que é possível olhar para trás e não deitar fora coisa nenhuma. O PSD da Madeira ficará indissociavelmente ligado à prosperidade e ao desenvolvimento num modelo autonómico que provou estar correto e trazer aos madeirenses e, portanto, também a Portugal, resultados que são importantes ao nível do bem-estar e ao nível do desenvolvimento. Já aqui o referi noutras ocasiões, porque já aqui estive noutros congressos do PSD, que o PSD nacional se orgulha de tudo aquilo que foi o contributo inestimável que o PSD da Madeira deu para o desenvolvimento da Madeira. E este momento simbólico é relativamente importante do lado da comunicação social, que pretende transmitir mais um congresso do PSD, mas, na verdade, não se trata de mais um congresso do PSD, trata-se de um congresso muito importante que marca justamente o tempo de renovação de um ciclo que agora se concluiu, que foi um ciclo longo e que se espera possa marcar o início de um novo ciclo, que não sabemos se será tão longo como o anterior ou não, mas que desejamos seja intenso, produtivo e que traga, no essencial, os resultados que as aspirações do povo da Madeira hoje patenteiam em todo o lado. Só é possível continuar a satisfazer essas aspirações renovando. Não há dúvida disso. Felizmente, a Madeira de hoje não é a mesma de 1977 ou 78. O nosso país também não é o mesmo. As respostas não podem ser as mesmas. E os atores também não podem ser os mesmos. Há um tempo para tudo. E este é o Congresso que marca essa renovação de um tempo novo que se vai iniciar. Fico muito satisfeito que esse tempo possa ter sido trazido, em primeiro lugar, por uma absoluta dignidade na forma como olhamos o passado. Nunca ninguém se afirma para futuro a tratar mal o passado. E é indispensável que esse tempo novo que se inicia resulte não da vontade de quem sai, mas da vontade de quem fica e quem quer construir o futuro.
E foi isso que aconteceu no PSD da Madeira. Um debate aberto, democrático e plural. Esse debate concluiu com um resultado concludente. Significa, portanto, que não há nenhuma razão para que o PSD da Madeira hoje não se sinta absolutamente reforçado na sua coesão política para responder de forma positiva às aspirações dos madeirenses. E tenho a certeza de que o presidente que foi escolhido, o Miguel Albuquerque, já deu mostras suficientes, não precisa de o provar, de que sabe o que fazer, sabe que precisa de trazer consigo todos os que querem construir alguma coisa de positivo para o futuro. E quero, portanto, saudá-lo de uma forma muito especial por ter conseguido, nas suas primeiras escolhas, escolher a pensar no futuro e não a pensar no passado. Quero, em segundo lugar, como Presidente da Comissão Política Nacional do PSD, transmitir que é uma palavra de solidariedade, de amizade e de companheirismo. Nós, apesar das nossas especificidades, fazemos parte do mesmo partido, defendemos os mesmos valores, temos uma história em conjunto que nos orgulha. Aquilo que se passa na Madeira, portanto, não é indiferente a Portugal e o que se passa no PSD da Madeira não é indiferente ao PSD nacional. A minha presença aqui, como no passado, destina-se a sublinhar esse vínculo essencial que é o de que devemos respeitar as nossas diferenças, mas nunca nos esquecemos de que devemos regar todos os dias os laços que nos unem, porque são com esses que nós somos capazes de construir um futuro diferente. Que, como todos os programas de assistência, existe porque existiam desequilíbrios que precisavam de ser corrigidos, porque havia financiamento indispensável à região que a região não conseguia assegurar de forma autónoma e porque era necessário um quadro de estabilidade para que reformas importantes pudessem ser empreendidas, de modo a retomar essa iniciativa autónoma. Tive a ocasião, há muito pouco tempo, numa cerimónia pública em que participei aqui no Funchal, de sublinhar os bons resultados que foram alcançados pelo Governo Regional e que nunca teriam sido alcançados sem o grande esforço e o enorme sacrifício de todos os madeirenses. Não falo hoje aqui na qualidade de Primeiro-Ministro, porque nessa qualidade falei há poucas semanas quando aqui estive, mas como Presidente da Comissão Política Nacional do PSD, quero dizer-vos que me orgulho que o PSD da Madeira tenha conseguido mostrar a maturidade suficiente para poder executar um programa que é um programa difícil,
e fazê-lo atingindo plenamente os objetivos que estavam delineados. As finanças públicas regionais têm vindo a ser corrigidas, sendo que a nossa expectativa é que em 2014, como de resto já em 2013, o Governo Regional possa ter alcançado um excedente orçamental que lhe permitirá, a par das reformas que têm vindo a ser empreendidas e que têm de prosseguir, uma credibilização que o autorize, a curto prazo, poder aceder autonomamente a financiamento. Julgo que isto é da máxima importância, porque todos aqueles que na Madeira se esforçaram muito para que esse resultado fosse alcançado merecem que se sublinhe o esforço que foi realizado e a determinação que foi necessária para que esse resultado existisse. Ninguém faz sacrifícios por gosto. Os sacrifícios fazem-se por necessidade. Mas se é preciso fazê-los, então devemos valorizar os seus resultados, porque eles não nos caíram do céu oferecidos, eles foram conquistados com o suor e o esforço e o sacrifício dos madeirenses, como de resto o foram conseguidos também em Portugal com o suor, o esforço e o sacrifício dos portugueses. Respeito a decisão que tomaram de clarificar a situação política, procurando solicitar a antecipação das eleições. Era uma decisão que cabia ao PSD regional, na medida em que é o único partido que, no atual quadro, pode oferecer um governo estável. Nenhum outro, portanto, se pode propor constituir um governo até outubro. Julgo que, nessa medida, sem estar, evidentemente, a envolver-me nas competências dos respectivos órgãos de soberania, que é natural seja cumprido. Mas ele parece-me não só legítimo, como importante. Nós devemos sempre procurar a clarificação. E uma vez que existe uma nova liderança, que não é uma liderança que suceda a uma qualquer, e não é uma liderança que se afirme para futuro, num quadro qualquer, que todo o apoio possa ser conferido pelos madeirenses para que esse governo possa prosseguir um caminho de credibilização e um caminho de crescimento e de recuperação do rendimento e do emprego para os madeirenses. Julgo que há boas razões para acreditar que o PSD pode aspirar legitimamente a ter o melhor resultado nessas eleições. Não tenho nenhuma dúvida de que estaremos todos unidos, sem procurar, junto das populações e do nosso eleitorado, mostrar nenhum autoconvencimento, nem nenhuma arrogância eleitoral, mas com humildade devemos dizer: não existe hoje na Madeira nenhuma força política e partidária que possa estar ao nível da complexidade e das exigências que se colocam para a região autónoma, que não seja o PSD da Madeira. É legítimo, portanto, que possam aspirar a ter um resultado que não só os responsabilize, como lhes consinta as condições necessárias para poder governar
em estabilidade e oferecer aos madeirenses aquilo a que eles aspiram. Nós faremos a mesma coisa em termos nacionais. Aqueles que pensam que estivemos apenas de turno a pôr a casa em ordem para outros agora virem dispor como dispuseram no passado mal, desenganem-se. Nós pusemos a casa em ordem, mas fizemos muito mais do que isso. Nós trouxemos a verdadeira mudança a Portugal. De tal maneira que me parece inequívoco que, a seu tempo, Portugal poderá escolher entre prosseguir essa mudança indispensável ou regressar ao passado. Mas ninguém terá dúvidas de que uma mudança importante no país passa pelo PSD, porque tem sido o PSD não apenas a âncora da estabilidade política no país, mas também o verdadeiro motor da mudança que se está a empreender na sociedade portuguesa. E que mudança é essa? De que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de uma das maiores promessas da nossa democracia, que, de resto, numa frase extraordinária de Francisco Sá Carneiro, se pressupunha termos uma democracia política, económica, social e cultural. Quer dizer, a nossa aspiração democrática não termina com eleições livres. Não termina porque os partidos vivem na casa da democracia. Uma nação não é democrática apenas porque é livre de escolher. Como vimos ainda recentemente em França, há quem compreenda bem a relevância da liberdade e, portanto, também da liberdade de imprensa para uma sociedade democrática. E nós não desistiremos nunca de defender os nossos valores com a democracia política à cabeça. Mas uma democracia política, se é uma condição necessária, não é uma condição suficiente para ter uma democracia plena. Podermos escolher de 4 em 4 anos quem nos governa, mas saber que não temos alternativa ao poder económico vigente, ao sistema social protegido que durante tantos anos vigorou em Portugal, não é sinónimo de democracia plena, nem de liberdade plena. Se nós queremos viver uma liberdade plena, então temos de oferecer a todos, e não apenas a alguns, a possibilidade de acederem aos meios e oportunidades para a mobilidade social, para a realização profissional, para, no fundo, escolher com dignidade a vida que se quer realizar. Isso não acontecia no nosso país. Nós sabemos como durante anos o Estado usava o investimento público para perpetuar privilégios na economia e na sociedade. Não é por acaso que durante anos a sociedade portuguesa via os governos a mudar, mas certos privilégios a permanecer. São esses privilégios que hoje toda a gente sabe em Portugal
que não têm guarida pública. É muito importante sublinhar que em todos os processos de privatização que foram realizados em Portugal até hoje, pelo governo que eu tenho a honra de chefiar, não andou por aí no bafão a ideia de que se contratarmos certo escritório de advogados, se escolhermos certos assessores, se certo membro do governo receber alguém, então será mais fácil e provável um certo desfecho. Isso não existe hoje. Os concorrentes sabem. Os membros do governo não têm preferências, nem têm que ter. Nem são amigos de A, nem são amigos de B. Nem precisam dos favores de C para financiar isto ou aquilo, a título de empréstimo, ou de avanço, ou de investimento. Cada um conta com o que tem e o Estado deve ser imparcial. É assim que deve ser se nós queremos premiar o mérito e queremos ter a certeza de que são aqueles que têm os melhores projetos, as melhores ideias, aqueles que podem ser premiados pelos canais de financiamento ou pelas decisões públicas. É muito importante que se saiba que quem está a começar uma carreira não precisa de prestar vassalagem nem de ter tento com a língua relativamente a certos senhores ou domínios. É muito importante que se saiba que quem quer investir não precisa de procurar algumas fidelidades. E nós bem sabemos que do outro lado nem devemos almejar a ser elogiados por aqueles que tratamos por igual. Mas sabemos, depois de dormir, quando acordamos, que nenhum nos dirá: o senhor andou a fazer favores a este e àqueles, e com isso pôs os portugueses a pagar mais do que aquilo que deviam para poderem aceder ao progresso e aos bens comuns. Esta mudança tem vindo a ser feita na praxis política, mas tem vindo a ser feita também em áreas importantes das políticas públicas, da justiça à defesa nacional, da segurança interna às áreas sociais. Há uma coisa que nós não fazemos, que é milagres. Essa é uma outra secção. Milagres nós não fazemos. Não gostamos de dourar a pílula. E há quem pense que é um passivo e não um ativo eleitoral haver um raio de um primeiro-ministro que gosta sempre de dizer quais são os problemas e as dificuldades que temos. Mas, na verdade, eu gosto muito de sonhar e ambicionar o melhor para o meu país e para os meus cidadãos do meu país, mas gosto não de vender ilusões, mas de poder oferecer respostas válidas e realizáveis. E se aquilo que podemos realizar num determinado momento é menos do que aquilo que gostaríamos, porque não temos esses meios, então o que temos de dizer não é o que vamos prometer a mais, é o que vamos fazer, o que nos falta fazer para ter melhores condições para ir mais longe. E essas condições nós estamos a recriá-las todos os dias. Bem sei que existe em Portugal uma enorme tentação no espaço público para ocupar as notícias com os chamados factos políticos. Não se fala de outra coisa. Então, e a coligação? Quando vem a coligação? Então, e quem é o candidato a Presidente da República? Como se o país vivesse disso. Como se alguma coisa do que é importante concretizar até ao final do nosso mandato tivesse a ver com estas notícias. Essas notícias virão a seu tempo.
Eu bem sei que os anos do governo não são todos iguais. O quarto não é igual ao terceiro, e o terceiro não é igual ao segundo, e o segundo não é igual ao primeiro. E felizmente para nós, porque o primeiro foi muito difícil, o segundo não foi menos, o terceiro já deu para mostrar às pessoas que valia a pena os sacrifícios que fizemos, e neste quarto, não tenho dúvida nenhuma, teremos capacidade para mostrar às pessoas não apenas que valeu a pena, mas que vai valer a pena prosseguir este caminho de mudança. Mas aqueles que pensam que o último ano da governação é um ano de espera para as eleições estão equivocados. Eu sei que há muitos outros que poderiam ter interesse nisso, mas não o país, e nós não estamos aqui a pensar no interesse partidário. Estamos a pensar no interesse nacional. Se o mandato é de 4 anos, é para 4 anos que se governa, não é para 3. E aqueles que durante 3 anos nunca estiveram disponíveis para nada e que dizem agora que neste último ano, porque vai haver eleições, também não podem estar disponíveis, esses nós já sabemos o que esperar deles. E o país também. Mas o governo não vai deixar de trabalhar porque há só quem pensa em eleições. Eu não tenho nenhuma ansiedade com as eleições. Haverá um tempo em que o PSD e o CDS-PP irão discutir o futuro. Não estou ansioso com isso. E é importante para todos nós que esse tempo seja respeitado, de modo que o país também possa dizer e expressar a sua vontade em relação a isso. É preciso saber o que nós queremos para o futuro em termos coletivos. E depois disso, lá há de vir as presidenciais, que de resto não são eleições partidárias. Não são os partidos que tomam decisões nessa matéria. É quem se quer candidatar. Os partidos depois decidem soberanamente quem querem apoiar. Mas isso é outra coisa. Não são os partidos que inventam os candidatos. Esse não é o debate do PSD nesta altura. O nosso debate é as reformas que estamos a fazer para dizer ao país que cumprimos com as nossas obrigações. E que não é verdade que os próximos meses sejam meses para aguardar as eleições. Quem está à espera das eleições não privatiza a TAP como nós vamos privatizar a TAP. Quem está à espera de eleições não fica à espera de fazer as concessões dos transportes públicos nas áreas metropolitanas como nós vamos fazer e não prossegue como nós vamos prosseguir as reformas importantes na área da delegação de competências, sobretudo na área da saúde, da educação e da área social, aproveitando a realidade autárquica que hoje temos e a realidade supraautárquica das comunidades urbanas e das comunidades intermunicipais. Termino dizendo-vos: não andamos estes 3 anos e meio ao sabor da maré. E enquanto durou o programa de assistência, não andámos a toque de caixa do que nos mandaram fazer. Nós sabíamos o que era importante fazer e fizemos-lo. E sabemos o que é importante para fazer no futuro e vamos fazê-lo. Quem tem esperança no futuro sabe do nosso lado com o que conta. Realismo, determinação, uma vontade inabalável de pôr Portugal primeiro e os portugueses primeiro. Tenho a certeza de que é isso que vai acontecer na Madeira. E tenho a certeza, neste ciclo eleitoral que se abre neste ano e que se abrirá seguramente com as eleições da Madeira, não poderíamos ter um começo mais auspicioso para o ciclo político nacional que iremos ter também. Sei que posso contar com o vosso apoio e com o vosso empenhamento e todos sabem aqui que contarão comigo de alma e coração para os ajudar a alcançar o resultado a que aspiram, que eu sei
é o resultado que mais interessa aos madeirenses e, por isso, vamos lutar convictamente por ele. Contem comigo e com o PSD Nacional para as vossas batalhas, que são também as nossas. Viva o PSD! Viva a Madeira! Viva Portugal!